1 João, capítulo 3. Nós vamos considerar o tema da esperança em apenas 2 versículos, no capítulo 3, versículos 2 e 3. Amém? Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém. Nesses 2 versículos, nós temos uma versão condensada de João a respeito de um privilégio e de uma esperança que ele quer dar aos membros da igreja a qual ele escreve. João, aqui neste momento, já está em idade avançada, está escrevendo uma carta para uma igreja, para um grupo de pessoas que estão enfrentando os primeiros problemas que começam a surgir com o fim dos apóstolos. João seria o último apóstolo a morrer. Então, quando surgisse qualquer pessoa tentando ensinar alguma coisa errada na igreja, a melhor maneira era apelar para um apóstolo. Falava com Pedro, falava com Paulo, falava com João. Mas à medida que os apóstolos vão indo embora, então fica mais difícil. Começa a se tornar mais forte, já existia numa forma assim muito inicial, muito incipiente ainda para um grupo de pessoas que contavam algumas mentiras a respeito de Jesus. Um grupo dos mais antigos conhecidos que saiu de dentro da igreja cristã são chamados gnósticos. A palavra vem de gnose, de conhecimento, e eles sugeriam que Jesus Cristo, na verdade, teve outros discípulos, diferentes dos 12, aos quais ele não manifestou publicamente, que receberam ensinamentos secretos que os outros 12 não haviam recebido. Que eles, os gnósticos, eram os cristãos mais amadurecidos, mais avançados, os ungidos, os cristãos que estavam ali apenas no nível da doutrina dos apóstolos, dos 12, eram cristãos de segunda mão, não eram os maduros cristãos. E então João, ele, nas suas palavras, ele começa já a dar sinais de combate a esses ensinos que havia naquela época. Obviamente, os gnósticos não eram ainda uma seita muito forte, justamente devido à presença dos apóstolos. Mas tão logo acaba o período apostólico, o gnosticismo é, de longe, o primeiro problema de heresia que a igreja enfrenta, sério. E é difícil dar uma definição para o gnosticismo, porque eles eram muito variados na forma de afirmar as mentiras deles. De qualquer maneira, há algumas coisas na carta que a gente percebe que João está falando de pessoas que tinham esse tipo de mentalidade dos gnósticos. Uma das crenças dos gnósticos é de que a matéria física é má, de que Deus não criou a matéria física, e de que por isso Jesus Cristo, dependendo da versão dos gnósticos, ele não poderia ter tido um corpo físico. É por isso que às vezes você vai ler lá 1 João, ele vai dizer: aquele que não afirma que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Ele já está combatendo esse tipo de mentalidade. Ainda no começo da carta, ele vai dizer que eles viram o unigênito Filho de Deus e contemplaram a glória de Deus, que tocaram, que os olhos viram e nossas mãos apalparam. Ele teve corpo. Outras versões diziam que Jesus Cristo, ele teve uma aparência humana, mas não tinha corpo humano, tipo de fantasma, né? Então, ele não poderia ter sofrido ou morto na cruz, porque não tinha matéria. Bem, se Jesus Cristo não morreu na cruz verdadeiramente, então também não existe expiação de pecado, não houve sacrifício real. Então os cristãos logo de cara combateram esse tipo de heresia. Algumas outras versões vão dizer assim que existia um homem chamado Jesus, nascido em Nazaré, que por sua devoção e consagração pessoal, no dia em que foi batizado, Jesus, o verbo divino, veio e incorporou nele, adotou o corpo dele, ele adotou o homem chamado Jesus, o Cristo, o verbo de Deus. E no dia da crucificação, esse Logos saiu do corpo dele. Então, esse Jesus físico,
teve fome, teve corpo, foi ele que morreu na cruz, mas não Jesus ou Cristo, o Verbo de Deus. Então, imagina a variedade de mentiras, e que por isso os cristãos, logo lá nos primeiros séculos, precisavam definir algo a respeito de Cristo, porque os apóstolos não existiam mais. E João, você vai ler a carta dele, que não é muito grande, nós já lemos em nossos cultos, vai perceber na fala esse tipo de combate de João a quem faziam afirmações equivocadas a respeito de Jesus. Mas ele não está preocupado apenas com isso. Ele está preocupado com aspectos práticos da vida dos cristãos. Se Jesus Cristo é de fato o que as mentiras dizem, ele parece um ser totalmente estranho à humanidade. E nós, que estamos tão presos a realidades humanas, como por exemplo o pecado e a tentação, que esperança e que motivação nós poderíamos ter nesta fé que nós temos em Cristo Jesus? Bem, ele fez então um tratado, logo no começo, a respeito de como Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, como Jesus Cristo se relaciona com os nossos pecados. Ele é nosso advogado, intercede por nós, saibam que se vocês pecarem, tem um advogado junto ao Pai. Depois, ele vai dizer que justamente por causa disso, nós não devemos amar as coisas que existem no mundo e que nos levam a uma vida que desagrada a Deus, de pecados. Um pouco antes você vai perceber lá no final do capítulo 2, sobre o dever de não amar o mundo. E logo que ele faz essa observação de não amarmos o mundo, ele faz uma advertência. Portanto, cuidado com os falsos profetas, os anticristos. Ele faz uma afirmação sobre os anticristos, do qual a gente já considerou aqui muito brevemente quando fizemos a leitura do Apocalipse. João, ele diz, vocês já ouviram falar que vem um anticristo. E ele afirma lá na carta. E na verdade, muitos anticristos já têm surgido. E de onde vem essa turma de hereges, falsos profetas e anticristos? Ele vai dizer, da própria igreja. Ele vai dizer, eles saíram do nosso meio, porque não eram de nós. Porque se fossem verdadeiramente de nós, não teriam saído. Então, aonde nascem essas pessoas que se opõem a Cristo? No seio da própria igreja. Fica um pouco difícil para a gente, né? Poxa, a gente já é difícil tentar agradar a Deus e viver a comunidade com os irmãos num mundo ruim. E ainda ter que lidar com gente ruim que nasce justamente no meio desse grupo, a gente fica, poxa Deus, podia ter facilitado um pouco. Mas João, diante desse problema, ele então não apenas faz advertência e os tipos de cuidados que devemos ter com os anticristos. Na linguagem de João, um anticristo, quem é um anticristo na linguagem de João? É qualquer pessoa que pelos seus ensinamentos e sua vida se opõe ao reino de Cristo, vive contrário ao reino de Cristo. No reino de Cristo, não há como nos reinos antigos a valorização da cobiça, da ambição, da força bruta, da falta de compaixão para demonstrar quem é o mais forte. Aqueles negócios que Jesus Cristo ensinou parece que não tem nada a ver com o que se valorizava naquela época. Ser manso? Não é possível. Isso, que ser manso? Eu não vou ser bobo de ninguém. Eu não vou me humilhar pedindo perdão para ninguém. E eram justamente os valores que Cristo ensinou enquanto esteve no mundo. Então, tudo que se opõe à vontade de Deus e ao reino de Cristo nesse mundo, na linguagem de João, era um anticristo. Alguém contra Cristo e o seu reino. É nesse contexto que então ele faz a afirmação do capítulo 3, porque logo no final do capítulo 2, ele estabelece uma lógica. O que nós somos, primeiro, somos em decorrência do que Deus fez por nós, e não de alguma iniciativa nossa. Ele vai dizer, nós somos filhos de Deus. E nisto consiste o amor de Deus por nós. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Então, nós, devido a esse amor de Deus, fomos adotados por Ele. Muito interessante. Nós aprendemos aqui que há uma linguagem, há uma palavra em grego para amor que sugere um amor incondicional. Nós não somos como Jesus, filhos de Deus, gerado pelo Pai. Nós fomos adotados por Ele, ou seja,
Não há uma condição que nós precisamos estabelecer para ser amado por Deus. Assim como Deus ama o seu filho, ama os seus filhos pela fé nele. A palavra para amor aqui nesse caso seria, alguém lembra? Ágape, o famoso amor incondicional. E é com esta palavra ágape que ele inicia o versículo 2 que nós lemos. Amados, que está em português aí perfeitamente traduzido, na voz passiva. Né? Não somos amorosos, ou seja, não há alguém em nós que nos torna amáveis. Também não somos seres por natureza dispostos ao amor, por inclinação natural. Então não fomos nós que amamos a Deus. Mas devido à ação de Deus por nós e sobre nós, nós fomos amados. Então ele já se dirige aos irmãos dizendo: amados, vocês que foram escolhidos por Deus para serem alvos do seu favor, das suas bênçãos, da sua bem-aventurança, vocês que são amados por Deus. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Tá bom? Essa frase toda de João precisa de tratamento parte a parte. Primeiro, ao se dirigir aos crentes como amados, ele está falando de pertencimento. Vocês são de Deus, ele usa, se incluindo, nós agora somos filhos de Deus. Pertencemos a Deus. Não por iniciativa nossa, mas porque ele nos escolheu amar. Nessa linguagem de João, está incluso, talvez, uma das dificuldades que todos nós lidamos como cristãos, lá desde aquela época, durante toda a história da igreja, e talvez hoje com muito mais intensidade, a questão de que talvez a nossa condição de filhos de Deus varia de acordo com o grau em que nós nos devotamos a Ele, ou cumprimos os mandamentos dele. Se eu for bastante à igreja, se eu orar bastante, se eu continuar me consagrando, na semana da ceia não posso pecar, eu preciso ali me manter santo, Deus vai olhar para mim e vai me receber como filho. Mas se eu pecar, vou entristecer a Deus, vou desagradá-lo, e talvez aí eu não seja tão de Deus quanto eu pensei que fosse. Estabelecemos que esse amor divino varia de acordo com o grau de dedicação nossa pessoal para com Ele. Do quanto nós santificamos o dia do Senhor, comungamos com os irmãos em culto ao Senhor. E se você percebe que isso talvez ou acontece com alguma frequência na sua vida, ou acontecia com alguma frequência, é interessante a gente observar que essa maneira de olhar para Deus é a maneira como nós enxergamos os nossos pais, ou nós agimos como pais. É tipo assim, o filho desobedeceu, então a gente se dirige para o filho dizendo: se você fizer desse jeito, eu vou ficar muito triste com você. Não vou falar com você. Não, mas se você obedecer, papai vai se agradar bastante. A gente estabelece termos para o filho saber que ele está sendo amado ou não. Nós somos pais amáveis para você, e se você fizer do jeito que eu gosto de você me obedecer. Se não, o pai não vai ser tão amável assim, você vai experimentar a ira do pai. E a gente se relaciona com Deus durante as semanas e dias e meses com a nossa noção de paternidade, com a nossa maneira de agir quando a gente é pai ou mãe, ou com os nossos pais e mães. A gente associa Deus aos pais e mães humanos, como se ele fosse um de nós. A linguagem de João é um estado estabelecido da igreja e imutável. Amados, agora somos filhos de Deus. Não há aqui condição relativizando isso na linguagem de Paulo. Ele não está dizendo como é que podemos ser ou continuar sendo filho de Deus. Caso contrário, perdemos essa condição. Ele usa uma afirmação categórica. Somos filhos de Deus. Estamos em Cristo Jesus? Agora somos filhos de Deus. Pertencemos a Ele. Nessa fala dele, a linguagem do pertencimento foi nos adotados. Ele nos comprou, ele nos adotou, nos chamou de seus filhos. Fazemos parte da sua família.
Não há situação no mundo que vá reverter essa condição. Não há uma perseguição, não há um pecado que vai mudar o seu status para com Deus se verdadeiramente você entrou num relacionamento salvífico com Deus por meio de Jesus Cristo. Pertencemos a Ele. E toda vez que nós lembrarmos dessa palavra dirigida a nós, amados, e sabendo que isso significa que agora pertencemos a Ele, imediatamente devemos lembrar as palavras de Jesus Cristo, que o próprio João nos ensina em outra carta dele, o Evangelho de João, no qual Jesus Cristo, diante de uma polêmica que estava acontecendo ali, as pessoas se escandalizando com alguns ensinos de Jesus Cristo disse: todo aquele que o Pai me deu, vem a mim. E todo que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Rejeitarei. Ele vai dizer, depois dessa fala dele, que aquele que pertence a Deus, o inimigo não pode o quê? Tirar das mãos do Pai. De modo que Deus, quando nos tornou membros de sua família, se apropriou de nós. Nos fez dele, e não há inimigo que nos possa tirar da mão de Deus. Não há uma força demoníaca, não há um reino nesse mundo que possa fazer tal coisa com a igreja de Cristo, de modo a arrancar essa pessoa das mãos de Deus. Isso, por definição, se opõe à própria natureza da igreja. Vocês lembram da primeira afirmação nos evangelhos a respeito da igreja? Jesus Cristo falou lá em Mateus, capítulo 18, quando Jesus Cristo fez uma afirmação sobre ele: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em resposta a esta confissão de Pedro, Jesus Cristo diz: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque isto que você afirmou não vem, não veio por meio de estudo, não veio por meio da carne, não foi ninguém que te falou, mas o Pai te revelou. Ou seja, ele está falando que há um conhecimento de Cristo, o qual a pessoa, quando professa publicamente, gera uma realidade. Qual é a realidade? Ele termina dizendo: sobre esta pedra, e esta pedra nós entendemos ao longo da história, segundo a tradição que também nós temos seguido, de que é a afirmação de Pedro, que Cristo é o Filho do Deus vivo. Esse fundamento, esta verdade sobre Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a partir de um conhecimento de quem Cristo é verdadeiramente que surge a igreja. A igreja existe a partir dessa realidade. E qual é a natureza da igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Apesar de já ter mencionado isso antes, é bom a gente relembrar para reforçar o que João está dizendo aqui na primeira carta dele. Porta é um instrumento colocado numa casa, num castelo, para servir para que tipo de objetivo? A gente poderia dizer a proteção, a gente coloca para evitar que inimigos entrem. Obviamente, esse é o sentido mais ideal de pensar em porta. Você já colocou porta na sua casa para que ela sirva como um instrumento de ofensa, de ataque? Já pensou no posto, ao invés da porta ser algo para nos proteger de alguém, a porta ser algo para me fortalecer contra alguém, para atacar alguém? Simplesmente não faz sentido. Porta não tem esse sentido. Mas muita gente, quando lê lá Mateus, vai dizer que o inimigo vai lutar contra a igreja e nunca vai derrotar a igreja como se houvesse uma força indestrutível. Ok. Mas é provável que um outro sentido seja o melhor. Até a morte de Cristo, havia um certo domínio na forma de Satanás agir sobre a humanidade. E agora Jesus Cristo, com essas palavras, está dizendo o seguinte: esta verdade sobre mim, esta verdade chamada Evangelho, nós chamamos Evangelho, vai se espalhar pelo mundo inteiro. E todos aqueles que estavam sob o domínio de Satanás, sob o reino de Satanás, muitos que estão sob esse domínio, que estão nas trevas, serão alcançados pelo Evangelho. E as portas do inferno, não são as portas da igreja, as portas do inferno
não prevalecerão contra ela, contra a igreja que tem o Evangelho de Cristo. Nesse sentido, não é o inferno que está atacando a igreja, mas a igreja que está atacando o inferno. Como é que ela está atacando o inferno? Ela está revelando a verdade sobre Deus, anunciando o Evangelho. E o que ele quer dizer com as portas do inferno não prevalecem? Como instrumento de proteção, ela é aquela que tenta segurar, manter os seus súditos presos no seu reino. Nas falas de Jesus Cristo está sendo sugerido justamente que o Evangelho vai libertar, vai arrancar, vai tirar do domínio de Satanás aqueles que estão caindo em trevas, estão perdidos sem Cristo. As portas do inferno não terão poder contra o Evangelho. De tal maneira que quando tentou destruir a igreja ao longo de toda a história, perseguições, impérios, soldados, injustiças, o uso forçado de leis no mundo inteiro para tentar prender, para tentar tirar os bens dos cristãos, a igreja nunca morreu. O Evangelho continuou avançando, avançando. Pensem quando Paulo foi preso. Por quê? Qual é o pensamento do mundo? Vamos prender esse homem, porque ele está falando algo que a gente não quer, está produzindo um efeito que a gente não deseja. Vamos prender para ele parar de falar. E quando ele está lá preso, a gente lembra disso lá na carta dos Filipenses, que ele encoraja a igreja dizendo: olha, não fiquem tristes por causa das minhas algemas, não fiquem envergonhados por causa das minhas algemas. Eu estou preso, mas o Evangelho não. E ele menciona uma coisa muito interessante, porque no palácio haviam soldados que ficavam lá trabalhando, tempo integral. Onde é que os apóstolos estavam pregando? Nas ruas, nas praças. Como é que esses homens ouviriam o Evangelho? Não ouviram. E Paulo, ele vai escrever aos Filipenses que a prisão dele deu-lhe a oportunidade de levar o Evangelho até a guarda pretoriana. Eles que não estavam ouvindo o Evangelho, agora que eu estou aqui, eles estão ouvindo. Quanto mais a gente vê esse reino do diabo tentando suprimir a igreja e o Evangelho encontra caminhos para continuar libertando pessoas do pecado. Então, diferente de Satanás, que não consegue com seu poder reter os seus, não consegue proteger e manter ali os seus, o Evangelho consegue tirar e salvar pessoas em todos os lugares e em qualquer condição. Ao contrário do reino de Satanás, aqueles que pertencem a Deus jamais poderão ser arrancados da mão de Deus. Satanás, com toda a sua perseguição, com toda a sua fúria, os reinos deste mundo, o presente mundo, não tem poder de tirar das mãos de Deus aquele que lhe pertence. Enquanto que o Evangelho está fazendo isso desde que Cristo veio ao mundo. A linguagem de João tem toda essa mentalidade dele. Quando ele está escrevendo, ele foi o mesmo que escreveu o Evangelho de João. Ele está dizendo: amados, agora nós somos filhos de Deus. Essa é uma realidade muito grande para João. Ele, que era um filho do trovão, impaciente, impulsivo. Como que é o nome da questão lá dos 4 temperamentos? Da pessoa mais irascível. Fleumático? É o mais impulsivo? Tem bastante. Segundo a noção que eles tinham da época, lá das personalidades, João e o irmão dele, Tiago, mestre, quer que a gente faça o pai para chover fogo do céu, para matar toda essa cidade? Ninguém quis dar hospedagem para o Senhor. Jesus, calma. Vocês não sabem para que eu vim. Não é desse espírito que eu estou falando. Eu vim para salvar, vim para matar. João agora é o cara que escreve cartas dizendo: filhinhos, amados. Atacou totalmente. Ele é alguém que sabe por experiência que não existe condição. Ele era amigo íntimo de Pedro, né? Lembra? Pedro, Tiago e João. Pedro é o cara que mais quebrou a cara dentro dos apóstolos. João vê ele transformado. João olha para o amigo dele, Pedro. Gente, quem viu Pedro? Quem é Pedro? e ele vai dizer: agora somos filhos de Deus. Com toda essa noção na cabeça dele. Mas ele afirma algo muito melhor, muito maior. Ele vai dizer: agora somos filhos de Deus e ainda não foi manifestado o que nós ainda devemos de ser. O que ele está estabelecendo aqui como princípio? Primeiro,
há um benefício a respeito de Cristo, o qual nós nunca devemos abandonar. É uma âncora para nós. Porque nós somos instáveis. Nós somos esquecidos. Nós somos fracos. Nós tendemos a esquecer verdades a respeito de nós em Cristo Jesus. Qual é a verdade que não devemos esquecer? Pertencemos a Deus. Essa verdade, ela não é completa, mas já é uma realidade. Ela não deve ser deixada enfraquecida, esquecida, porque ela ainda não está completa em sua realidade. O fato é que desde já, ainda que não sejamos perfeitos, ainda que não tenhamos um corpo glorificado, ainda que estejamos vivendo num mundo corrompido, nós somos filhos de Deus. E essa verdade não muda. Durante esse processo, o Senhor vai nos podar. E então chegaremos a algo que ainda não foi completamente manifestado. Desde João até os dias de hoje, há apenas uma demonstração, uma única demonstração desse estado perfeito ao qual ele se refere. Qual é a única demonstração que existe desse estado perfeito? Jesus, a primícia dos mortos, o primeiro de muitos irmãos, que com o corpo ressurreto e glorificado se manifestou aos seus discípulos, que mostrou que com esse corpo não tinha as limitações que o corpo natural tem. Numa das passagens do Evangelho, ele entra num cômodo em que estão lá escondidos os discípulos, sem que a porta se abra, ele simplesmente atravessa aquelas paredes. Mas ele está num corpo ressuscitado. A gente vai dizer assim, mas não pode ser corpo, senão teria batido naquela parede. Ele ressuscitou, mas ali era só, sei lá, o espírito dele. Não, porque depois ele senta com esses homens, come com eles. Ali mesmo naquele cômodo, Tomé, que estava ali ainda meio duvidoso, chegou depois, não tinha visto com os outros, Jesus fala, toca em mim. E Tomé toca, sente ele, sente o corpo dele. Era corpo físico, sem as limitações que o nosso corpo físico tem. E come com eles. Bem, alguns vão dizer que é bom saber que mesmo no estado glorificado a gente ainda vai poder comer. E que a eternidade vai começar com um banquete, né, da noiva, do coelho. Não sei se a gente vai pensar na eternidade em comida do jeito que pensa hoje aqui. É provável que não. Mas percebam que as qualidades do corpo físico criado por Deus lá, quando ainda não havia pecado no mundo, são a realidade que está presente no corpo de Jesus Cristo até hoje. Ninguém ainda possui isso. Haverá um tempo em que todos nós haveremos de ter esse corpo. Portanto, ele diz que, pelo menos na nossa realidade, nós, os pecadores, nós já experimentamos a verdade de que já pertencemos a Deus, mas de que ainda não se manifestou tudo a respeito da verdade sobre a nossa glorificação. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas, continua ele, sabemos que quando ele se manifestar, a frase quando ele se manifestar é uma afirmação da segunda vinda de Cristo. Porque Cristo prometeu que ele retornaria para buscar a sua igreja. Ele sabe que o mundo tende a um estado progressivo de impiedade e que vai chegar a um ponto em que será impossível continuar mantendo a sua igreja nesse mundo. Jesus Cristo, quando ora em João capítulo 17, diz, Pai, eu rogo por estes que tu me deste. Não rogo pelo mundo. Também não rogo para que o Senhor os tire do mundo. Então há uma necessidade de continuar vivendo neste mundo ímpio e haverá um tempo em que ele vai limitar isso. Há uma afirmação no Novo Testamento de que ele sabe que se no crescimento da impiedade, na manifestação cada vez maior de falsos profetas, de falsas profecias, de manifestações miraculosas feitas por falsos agentes. Vejam só, anjos que se fazem parecer, demônios que se fazem parecer anjos de luz, lobos vestidos em peles de ovelhas, pessoas às quais Jesus vai dizer que nunca conheceu, que disseram, curamos, expulsamos demônios, agindo com o poder, alguns entre os homens, talvez o poder de Deus. Outros, não, com o próprio poder de Satanás. Mas Satanás tem poder
para fazer esse tipo de coisa. Nós ouvimos dizer que o anticristo lá no Apocalipse foi dotado de todo o poder do diabo. O dragão deu o seu poder para o anticristo, para o falso profeta. E quando o anticristo morre, num determinado momento do Apocalipse, o falso profeta faz o quê? Vai lá e ressuscita o anticristo. Sim, ele tem tais poderes. Deus lhe permite fazer prodígios desse tipo. Então, esses falsos prodígios não são exatamente evidência de santidade alguma da igreja, de filiação com Deus. Okay? É uma coisa que nós devemos prestar muita atenção. Na medida que essa coisa aumenta no fim dos tempos, há uma grande possibilidade de que a própria igreja, os filhos de Deus, fiquem em perigo tal que Jesus Cristo falou que, se possível fosse, tais enganos poderiam levar até os escolhidos de Deus. Se possível fosse. Obviamente, a linguagem dele sugere que Deus não permitirá que isso aconteça. Mas que, se não for essa ação divina, até os escolhidos poderiam ser enganados por essas coisas. Então, nessa linguagem dele, ele lembra essa questão de que Cristo vai voltar, de que nós, até o retorno dele, devemos guardar a primeira verdade de qual ele se referiu. Nós somos filhos de Deus. E então, quando ele voltar, vem a próxima afirmação magnífica que ele faz: seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. As versões mais absurdas dessa afirmação de João sugere que o nosso estágio de santificação é um tipo de divinização. Na medida em que nós nos tornamos semelhantes a Jesus Cristo, nós nos tornamos como Deus. Que é uma linguagem bem do diabo mesmo, né? Lembra lá com Eva? Deus sabe que no dia que você comer isso aí, você vai ser como Ele. E João não quer sugerir um tipo de divinização. João está dizendo aqui apenas que, como Ele tem um corpo já livre de toda a limitação, já livre de toda a tentação que nós lidamos, assim nós também teremos um corpo como Ele. Veremos como Ele é, ou seja, seremos na realidade do nosso corpo como Ele é hoje. Um dia isso vai acontecer. Bem, até lá, o que fazemos? Aí, a linguagem de João me lembra muito o que ele fala no Apocalipse, quando ele vê Deus e as almas diante do trono, dizendo: Senhor, até quando o Senhor fará justiça por conta do sangue que o mundo derramou, né? Nos matando? E Deus fala para eles: calma, espere até que se complete o número daqueles que, como vocês, vão ser perseguidos e mortos. Só pede para esperar. A linguagem de João aqui no capítulo 3 lembra muito o que Deus falou para ele no Apocalipse. Ele fala agora para a igreja: todo aquele que nele, em Cristo, tem essa esperança de que um dia vai ter esse corpo glorificado, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então a linguagem de João é: até que tenhamos esse corpo, até que cheguemos a esse tempo, até que Cristo se manifeste, todo aquele que é dele, todo aquele que pertence a ele, purifica-se a si mesmo. João, semelhante a Paulo, que usa a linguagem do esforço próprio, diferente do que muitas pessoas mentem por aí, não é o tipo de pessoa e um tipo de falso calvinista ou ultra calvinista que vai dizer: não, tá tudo bem, você tá salvo, não importa o que você fizer, não tem problema, você já está bem com Deus, então não ligue para o seu pecado. Ele, juntamente com Paulo, dizia que o pecado era justamente o inimigo com o qual deveria se lutar para abatê-lo até o fim das nossas vidas. Paulo dizia, numa linguagem metafórica, tá, que ele esmurrava o próprio corpo a fim de alcançar o prêmio da soberana vocação. E João, ele usa essa frase aqui, ele usa lá no final de Apocalipse também, né? Todo aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Todo aquele que é puro, purifique-se mais ainda. Todo aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Durante todo o nosso processo, nós, da nossa parte, continuamos envidando todos os esforços, planejando, insistindo, perseverando em afastar de nós o máximo possível aquilo que contraria a vontade de Deus. Qual é a fonte da nossa vida cristã nessa luta? Bem, eu já sou um filho de Deus.
Bem, esta verdade de que eu sou filho de Deus não está completamente consumada. O que nós ainda veremos de ser há de acontecer por ocasião da manifestação de Jesus Cristo. Durante este tempo, eu devo lutar para me purificar mais ainda. Qual é o modo de me purificar? A gente não vai ficar muito nesse aspecto, porque é o que ele menciona depois. Se você perceber aí, depois do versículo 3, lá no versículo 4, ele diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Ele está falando do que vive na prática do pecado. De fato, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele, em Jesus, não há pecado. Então, todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado, não viu e nem o conheceu. Então, ele opõe os dois. Aonde é que eu entendo que a minha vida deve se ajustar ao ponto de se alinhar com a vontade de Deus? E nisso, eu dizer que eu estou me santificando. Ele usa ali o tema da lei. Transgredir a lei de Deus é viver no pecado. É uma importância muito grande para a igreja de conhecer os mandamentos, de conhecer a lei de Deus e se viver de acordo com ela. Eu sei que isso parece um tanto farisaico e soa para a maioria dos evangélicos, sobretudo no contexto brasileiro que a gente vive, não sei em detalhes como isso acontece em outras culturas, mas o tipo de discurso e o tipo de inclinação que os nossos tempos trouxeram parece avesso a todo tipo de ordenança, todo tipo de vida alinhada com regras, como se isso fosse uma coisa absurda, inútil, não tem nada a ver com a essência da vida cristã. A essência da vida cristã, para essas pessoas, é totalmente oposta à obediência a leis. Mas João afirma que justamente o nosso estado de santificação, aquele estado em que devemos continuar nos purificando até o retorno de Cristo, é na vivência da prática da lei de Deus. Pois a transgressão da lei, ele vai dizer, é o próprio pecado. Pecar contra Deus é transgredir a lei de Deus. Então João não tira de cena a obediência à lei como se ela fosse uma coisa inútil. Porque se obedecer à lei de Deus não nos salva, essa é a verdade mais trabalhada por Paulo nas cartas dele, nós praticamos a lei de Deus e por isso Deus nos salva. Não, isso não é verdade. Por um outro lado, abandonar a lei de Deus prejudica toda a realidade da nossa santificação. Nós obedecemos à lei de Deus para viver de acordo com a vontade dele, porque agora somos filhos dele. Assim como nós fazemos dos nossos filhos, por exemplo, você está na nossa casa, não sei se seu pai fala isso quando vocês estão lá na casa. Assim, porque eu tenho um jeito, vocês vão acordar tal hora, né, vocês vão fazer tal serviço. Eu tenho um irmão adotado, que fomos, eu e minha irmã visitar essa semana, que está numa recuperação, porque entrou no mundo da droga e está saindo. Qual foi a solução para ele? Que essa casa trabalha, a metodologia deles. Olha, aqui você pode ir embora quando você quiser, aqui você não fica preso não. Se alguém da sua família falar que não é pra gente tirar você daqui, mas você falar que quer sair, você pode sair quando quiser. Mas se não, você quer lutar para abandonar essa vida, a gente vai te ajudar. Mas para você ficar com a gente, tem hora para acordar. Você arruma a sua cama. Você trabalha junto com os outros para limpar os alimentos que a gente recebe de doação. O meu irmão em específico, ele cuida do grupo de porcos que tem lá. Eu visitei até os porquinhos, que já estão bem preparados para baixo. Já tem até uma corrente preparada para um lá. Os porcos ficam na frente da corrente, eles não sabem, infelizmente, o que vai acontecer com eles, mas bem preparado. Eu falei assim, então você está fazendo isso aqui agora? Que coisa, hein? Para quem estava atrás de tênis da moda, estava andando com arma para cima e para baixo, cheio de ira na sua vida. Agora tu tá aqui cuidando de um canteirinho de porcos. Ele falou assim, pois é, e como está bom aqui, então tu continue aí. Por todo o tempo que eles estão fazendo o processo, não tente sair daqui. É a ideia das pessoas que criaram a instituição de que a melhor maneira de tirar de uma rotina ruim, de uma vida que estava acabando com o caráter, com a mente, com os relacionamentos dele, é reintroduzindo ele num contexto que antes era da família, que ele abandonou, ele saiu, que ele achou melhor a independência dele de outro jeito. Não, vamos reinserir você para viver do jeito que era para você estar vivendo lá antes. Porque esse tipo de vida não é ruim,
como vocês afirmam quando saem de lá. Ela é bom obedecer às regras, cumprir os seus papéis dentro desse grupo, é o que te mantém bem alinhado com as pessoas, bem relacionado, que te mantém livre das coisas ruins do mundo. Se as próprias pessoas que trabalham nessas instituições têm essa noção, como é que nós poderíamos desprezar a lei de Deus, que é para o nosso bem? A gente lembra quase de cor as palavras de Paulo, que a lei, na verdade, é pura, é santa, é boa, que nós é que estamos sob o pecado e que pervertemos a lei de Deus. Não é que a lei que é ruim. Então, para nós que somos filhos de Deus, a lei pode não nos ter salvo, mas ela dirige o nosso processo de santificação. Ela controla a nossa vida, esse estado em que estamos nos preparando para receber o Senhor Jesus. Bem, diante dessas palavras, quero fazer a seguinte consideração para nós. Para nós como igreja, para as igrejas que nós temos em mente quando pensamos no modelo de evangélicos nos quais nós convivemos hoje. Se viver como cristãos, como filhos de Deus, sob a lei de Deus, é uma maneira de manter a vida cristã saudável, de progredir, e de se livrar do pecado, e de se agradar a Deus na maneira de viver, é provável que os que contrariam a lei de Deus e que os contrariam qualquer tipo de lei, abominando regras e tudo mais, sejam um tipo de pessoas que estão confessando a Deus, mas que na sua prática negam a Deus. Que por deixarem essa lei de Deus de lado, abandonam justamente o meio que lhes deveria estar santificando. E que, portanto, não podem alimentar o seu amor e seu desejo por Deus, porque estão se afastando justamente daquilo que deveria estar mantendo aceso a chama no seu coração, do amor a Deus, do amor ao Pai. Assim como o filho que se afasta do contexto do lar por causa de falsas amizades, por causa de falsas ofertas desse mundo, e na medida que está afastado desse conforto e das regras do lar, ele começa a ficar afastado também dos benefícios do lar, ou mora na rua, ou passa fome, ou acontece qualquer outra coisa. É justamente debaixo desse contexto que ele volta a experimentar conforto, segurança, aceitação. Bem, se nós lembrarmos de como isso funciona no reino de Deus, está explicado porque muito da igreja parece ter perdido a esperança do retorno de Cristo. Porque não tem a sua vida disciplinando o coração e a alma para aguardar o retorno do Senhor Jesus. Não é mais um tema comum nas igrejas. Costumava-se falar com muita frequência a respeito de como nós devemos orar para o Senhor, volta, estamos te aguardando. Há um hino da harpa, a quantos frequentaram a igreja, a Assembleia ou Pentecostal, se cantava com frequência, vocês vão lembrar, que dizia: nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até amanhã. A luz da manhã raiar. Até a luz da manhã raiar. A Patrícia diz que eu costumo trocar as letras da música e ainda assim se dar bem no final dela. Percebam que são justamente os tipos de letras que também nós, de Inari ou não, entoamos cada vez menos. A esperança cristã diminui na medida em que nós abandonamos os mandamentos de Deus. Eles mantêm firme a esperança cristã, nos mantém avançando para viver uma vida que agrada a Deus no presente e para alcançar a vida perfeita no mundo vindouro. A esperança cristã, ela é mantida na medida em que nós disciplinamos o nosso viver à luz da vontade de Deus. Não olhem para a disciplina cristã. Quando eu digo disciplina cristã, lembra quando fala que a pessoa está toda errada e agora nós vamos disciplinar os hábitos dela? Então, por disciplina eu quero dizer isso. Não apenas correção, mas ajuste, de habituar novamente. A disciplina cristã exige que nós nos voltemos para a lei de Deus, nos voltemos para as práticas cristãs, oração, jejum, leitura da palavra, meditação, como coisas que vão mantendo sadia a nossa mente, vão mantendo iluminados os nossos corações,
vão mantendo firme os nossos corações em uma afeição por Jesus Cristo, que é muito frequente a gente achar que perdeu. Outrora, a gente cantava: nossa esperança é sua. E aquilo, há um outro, eu gosto mais particularmente, a 24 da água. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde as ruas são de puro jaspe e as ruas? Então antes não eram as ruas. E as... Hã? Eram os muros. Onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. A gente lembra que a gente entoava músicas assim e isso parecia que ardia o coração. A gente chorava. E hoje a gente só lembra disso. Não há muita emoção despertada em lembrar dessas coisas. A disciplina cristã, a obediência à vontade de Deus, mantém as afeições despertadas. Muito da falta do amor a Deus é causada pela nossa falta de obediência à lei de Deus, de aprender a lei de Deus, de obedecer à lei de Deus. Sim, existe uma vantagem muito grande nessa questão de aprender os mandamentos e guardar os mandamentos de Deus, que é de manter acesas as nossas afeições por Cristo. Se em alguma medida você percebe que o seu amor a Cristo, ou as coisas que dizem respeito ao céu, ou as coisas que dizem respeito ao futuro do povo de Deus, parece que diminuiu em força no seu coração, lembre dessas palavras de João, e que o processo para guardar os mandamentos de Deus, guardar a lei de Deus, é uma maneira de manter firme e acesa a esperança. Cristo é a nossa esperança, como costumamos cantar em um dos nossos louvores. Aliás, eu falei que guardava isso aqui, não, vocês conseguem ver aqui, né? Tem texto bíblico, uma versão do Salmo que foi adaptada por nós mesmos, uma frase do John Owen, e tem aqui uma frase do Catecismo de Heidelberg, que ainda não tinha o catecismo ortodoxo que nós hoje temos na igreja, quando eu fiz esse quadro. Qual é o nosso único fundamento na vida e na morte? Resposta? Nosso único fundamento na vida e na morte é o nosso fiel Salvador Jesus Cristo. É uma versão resumida, a frase é um parágrafo inteiro. Cristo é o nosso único fundamento, o que significa a nossa vida, o que nós pensamos da vida, como nós pensamos no nosso casamento, como cuidamos do filho, quando exercemos o nosso trabalho, o que fundamenta as escolhas que fazemos em tudo isso? Cristo é o nosso único fundamento na vida e na morte, como lidamos com nossa saúde, com nos tornar velhos, como lidar com o nosso relacionamento. Cristo é o nosso único fundamento. Se perdemos isso, perde-se o sentido de ser cristão. Para que nos reunimos? Para que lemos as Escrituras? Para que celebramos a ceia? Se o coração não ama mais a Cristo. Lembremos então de coisas simples como essa, de que aprender os mandamentos de Deus, criar maneiras de manter o nosso lar alinhado com os mandamentos de Cristo, mantém firme o coração em Cristo. Eu finalizo com o exemplo do pastor Woody Balkan. Woody Balkan, sobretudo aos homens aqui presentes, escreveu uma trilogia muito voltado para homens. Um deles eu não tenho aqui. Sobre os filhos, né? O que ele precisa ser para casar com minha filha. Parágrafo, o nome do livro. Mas ele escreveu outros dois que formam a trilogia: Pastores de Família e Família Guiada pela Fé. E nesse Família Guiada pela Fé, ele fala sobre como no ambiente do lar, a mãe dele disciplinou os sentidos físicos, olha só, os sentidos físicos, para cooperar com o exercício da fé. Eu achava estranho, a mãe dele era budista, olha só. E ele falou assim que, mesmo depois de adulto, ele consegue lembrar de cenas da mãe sentada e prostrada diante de uma estatueta, do cheiro do incenso, dos mantras ou das rezas que a mãe fazia.
Então ele aprendeu que tudo no lar, associado aos sentidos físicos, pode gerar lembranças e memórias que vão contribuir para a fé do cristão. Que tipo de imagens temos colocado diante dos nossos olhos? De que maneira cheiros, olfatos, paladares podem trabalhar para a comunhão e para um ambiente em que depois já de crescidos a gente vai lembrar como aquilo me fortalecia. Você tem a sensação de quando você lembra de cheiros antigos, você é capaz de sentir o gosto na boca? Você só lembra do cheiro, mas está sentindo, você sabe como que é o gosto daquilo. Porque as memórias, de fato, tornam vivas algumas coisas. E quantos assistiram Ratatouille, vai lembrar que na última cena, em que o crítico do restaurante come aquela coisa maravilhosa, a mente dele vai lá no passado, ele criança, na casa da avó, e come aquele doce maravilhoso que só a avó fazia. Aquele não era o doce da avó. Mas o sabor e o quanto aquilo foi agradável, lembrou como ele comia coisas agradáveis na infância. A gente exercita a nossa vida, o nosso lar, a nossa mente, as coisas que vemos, assistimos, a maneira como falamos, os pequenos hábitos, de tal maneira que quando nós estamos distante desse contexto, a gente diz, como aquilo me fortaleceu, como aquilo criou algo em mim. E quando eu vejo algo parecido, nossa, é muito semelhante. As nossas afeições são fortalecidas, são reacendidas na medida em que nossa mente, em que nossas práticas reavivam. Não é uma coisa de você aprender hoje e automaticamente na semana que vem você vai continuar com ela, na outra semana não. O pecado tende a nos fazer esquecer e a esfriar a chama dessas coisas. Todos aqueles que têm essa esperança em Cristo Jesus, diz então João, purifique-se mais ainda. De que modo? Pela lei do Senhor. De que modo devemos continuar vivendo como igreja até que Cristo volte? Aguardando o seu retorno? Devemos continuar vivendo do jeito dele, do jeito que agrada a ele. Revelados na sua palavra, sua lei, seus mandamentos. Implantar isso em nossa vida e em nosso lar. E assim, nós estamos vivendo com Cristo e na prática da lei, estamos dizendo ao mundo. É assim que aguardamos o retorno do nosso reino. Não somos desse mundo. Não pertencemos ao atual presidente ou domínio do nosso país. Não estamos estarrecidos ou sem esperança por causa da pandemia, tudo. Por quê? Porque não pertencemos a esse mundo, não pertencemos a esses reis. Nós pertencemos a um Senhor que está nos céus e que voltará. E seremos levados por Ele e seremos como Ele é. Amém? Soberano Deus, nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade de relembrar palavras tão apropriadas à alma dos filhos de Deus, que é a questão da esperança cristã. Se em nossas vidas tal esperança tem se esfriado, rogamos o teu perdão, ó Deus, por não ter dedicado e disciplinado nossas mentes e corações de tal maneira a manter a afeição acesa para contigo. Agora que o Senhor nos reanime e nos fortaleça, para que sejam nossas palavras a palavra do salmista, ó, quanto amo a tua lei, a fim de que elas estejam em nosso coração e não apenas em nossas mentes. E desta maneira mostrar como nós amamos ao nosso Senhor diante desse mundo. Assim, ó Deus, guarda-nos em tua lei, em tua palavra, para não pecarmos contra ti, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ato contínuo, nós vamos servir a ceia do Senhor. Deixa eu pedir, Rafa, por favor, que está comigo. Como somos pouquinho, você pode servir um primeiro e depois o outro. Tem ali, está na pia os dois aqui. O espaço está pequeno, então economiza aqui também.
Em Mateus, no capítulo 26, quando Jesus Cristo se reúne pela última vez com os seus discípulos e substitui a Páscoa pela ceia, dando um novo significado à celebração, porque a celebração por meio de uma refeição até então era a celebração da Páscoa. Agora, Jesus Cristo muda para a ceia, mostrando como ela se refere a uma salvação muito superior àquela que era simbolizada pela Páscoa. Aquela simbolizou a libertação de um país. Agora, esta celebração celebra a libertação do pecado, justamente aquilo que afastou todo o homem de Deus. Então, Mateus 26, 26, Jesus reunido, no momento, enquanto eles ainda comiam a ceia, Mateus nos relata dizendo, enquanto eles comiam, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos dizendo, bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. E eu lhes digo, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus nos informa, então, algumas realidades dos quais nós podemos lembrar nas palavras de João. Primeiro, ao entrar num relacionamento com Jesus Cristo, por meio dessa aliança que ele fez no seu sangue, pertencemos a Deus por causa de Jesus. Somos amados por Deus por causa de Jesus, o Filho amado de Deus. Segunda coisa que ele afirma, associada às palavras de João, é que Jesus diz que não mais vai tomar essa que nós tomamos. Ele fala, não tomarei mais convosco, até o dia em que voltarei, para tomar convosco. E é interessante que quando ele volta com o corpo físico. Então, fica uma sugestão de que talvez vamos beber fisicamente nas bodas do corpo. Não é linguagem metafórica. Não beberei mais este vinho, até em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Um dia seremos restaurados desta realidade da qual lutamos todos os dias e sofremos também. E seremos levados para a eterna alegria com Deus. E Jesus Cristo, no ato inicial da eternidade com sua igreja, vai sentar conosco e vai tomar uma refeição conosco. Vai tomar um vinho conosco. Iniciaremos a eternidade no ato de comunhão dos mais conhecidos em toda a Bíblia. O momento da refeição comunitária. É o momento de demonstração pública de comunhão entre aqueles que participam. Amém. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Tomemos todos então do corpo de Cristo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão do pecado. Participemos todos, então, do sangue de Cristo. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de celebrarmos a comunhão ordenada pelo nosso Senhor, de reafirmarmos nossa comunhão uns com os outros e de assim anunciarmos a comunhão que temos em Cristo Jesus e com Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a sua igreja a fim de que continuemos sendo testemunhas vivas do amor de Deus para conosco em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos encerrar com um cântico baseado na primeira pergunta do Catecismo Ortodoxo. Aliás, o Catecismo Ortodoxo, na sua forma integral, deixa eu colocar aqui para vocês.
Por favor. A pergunta do Catecismo Ortodoxo: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Resposta: que eu não sou de mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, na vida e na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele já pagou por todos os meus pecados com seu sangue precioso e libertou-me da tirania do diabo. Ele também cuida de mim de tal forma que nem um só cabelo pode cair da minha cabeça sem a vontade de meu Pai que está nos céus. Em verdade, todas as coisas cooperam para o bem da minha salvação, pois pertenço a Cristo e o Espírito Santo me assegura a vida eterna e me faz sinceramente disposto e pronto para, de agora em diante, viver para Ele. Amém? Vamos entoar então o cântico Cristo, fundamento na vida e na morte. Esperança, né? Cristo, esperança na vida e na morte. A esperança em vida e morte, Cristo é, em quem confia nosso ser, a Deus somente pertencer, quem nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer, e quem nos guarda até o final, é seu amor, Cristo eternal. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. Quem pode dar a alma paz? Deus é bom, com sua graça é eficaz. Em seu sangue redentor, quem nos dá fé quando há temor, quem tem poder sobre o caos, quem nos conduz em meio ao mar, até a Cristo encontrar. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, da vida e morte Cristo é. Então chegar, vivo estás, que recompensa o céu dará, eterna vida com Jesus, Ele irá nos encontrar, a morte então destruirá, em alegria festejar, eternamente Cristo em nós. Cante, aleluia,
com a nossa reunião. Soberano Deus, nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade de congregar com os nossos irmãos, de cultuar ao Senhor, de celebrarmos, ó Deus, essa ceia que antecede, que principia aquele momento glorioso em que estaremos gozando de uma comunhão perfeita e estaremos face a face com o nosso Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade de experimentar nesta comunhão o favor de Deus para conosco, não apenas por nos suprir em nossas necessidades, mas por prover-nos de verdades que alimentam e fortalecem nossa alma. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de adorar ao Senhor neste dia, celebrando-o com todo o nosso coração. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.